Em Jurassic Park, as principais estrelas geralmente são os raptores, ou os terópodes de grande porte, como o tiranossauro e o espinossauro. Os outros carnívoros de médio porte servem apenas como figurantes ou para demonstrar a força de um dinossauro maior, mas alguns deles se destacam pela sua força e ferocidade, ao fazer frente até mesmo contra um T-Rex. Um exemplo disso são os Carnotauros de Jurassic World, que não possuímos precisão de quantos deles foram clonados. Isso porque, ao contrário dos Rexes ou dos Raptores, não temos um número definido de quantos foram criados. É bom mencionar que os Carnotauros foram apresentados muitos antes de Jurassic World, no livro do Mundo Perdido, ou seja, eles não serão considerados aqui por não serem canônicos aos filmes, e por isso essa lista conterá somente os Carnos que apareceram entre 2015 e 2025. Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Começando, é claro, pelo Carnotauro de Fallen Kingdom. Essa foi a primeira vez que vimos um na franquia, e foi uma ótima introdução, mas que teve um final meio trágico. Esse brutamonte estava parado logo atrás da girosfera que os protagonistas estavam, apenas observando, quando avançam em direção a um Sinoceratops que estava ali perto. Apesar desse animal ter cerca de 10 metros e 3 toneladas, ele conseguia ser muito ágil e demonstrar movimentos precisos ao atacar o ceratopsídeo, agarrando o folho ósseo e chutando, já que seus braços não iriam servir de muita coisa. E mesmo quando foi derrubado, ele continuou a atacar, mas em um dado momento ele foi tombado e não conseguiu mais perseguir o Sinoceratops. Uma coisa a se notar é que a espécie do Carnotaurus parece ser uma das mais existentes da franquia. No entanto, nem com essa durabilidade ele sobreviveu a um Rex. O mais louco é que não foi a mordida que o desviveu, e sim a Rex pisando no pescoço dele. De início ele não pareceu ter muito interesse nos humanos, mas quando o Sinoceratops fugiu, ele ficou frustrado e decidiu atacar o Owen. Muito provavelmente havia muitos Carnos na Nublar, mas além desse que vemos, houve outro que estava indo em direção a um penhasco para não ser pego pela lava. Esses não são muito populares, mas garanto que o próximo você conhece. E aqui está ele, o Goat. Touro rapidamente se consolidou como o Carno favorito dos fãs. Ele nunca apareceu em um filme, mas ganhou muito destaque nas séries animadas. Eu digo isso porque com toda certeza ele não era um indivíduo de Fallen Kingdom, já que ele não apresentava uma grande cicatriz no rosto como o touro, e as pontas de suas caudas possuem colorações diferentes, sem mencionar que sua paleta de cores é mais brilhante. Deixando de lado isso, touro é sem dúvidas um dos indivíduos mais resistentes da sua espécie. Ele sobreviveu, ainda que pequena, a uma explosão, foi atingido pela cauda de um anquilossauro e depois caiu de um penhasco. Uma das cenas mais enigmáticas envolvendo esse personagem ocorreu na primeira temporada de Acampamento Jurássico, quando o touro parece ter feito algum tipo de acordo com a Indominus Rex. O híbrido possui DNA de Carnotauro, então não é de se assustar que eles consigam se comunicar. Ela se aproximou e quebrou a cerca, liberando o touro. O motivo dela ter feito isso era usá-lo como um tipo de servo, em troca da sua liberdade. Ele seria obrigado a fazer alguma coisa pela Indominus. E qual seria esse favor? Provavelmente era eliminar todos os 6 da Nublar. Touro até hoje é o único dinossauro que chega ao nível do A787, em perseguição e malícia. Ele passou a temporada inteira perseguindo crianças, aparentemente sem motivo. Talvez ele tivesse algum ressentimento contra Darius e Kenji, já que foi por causa deles que ele ganhou uma cicatriz gigante na cara. Claro, comparado ao que ele passou, essa cicatriz é brincadeira de criança. O que consolidou de fato seus status de durabilidade foi a explosão. Ele sobreviveu a uma explosão de gás que o atingiu em cheio. Ele poderia muito bem continuar a perseguição, mas escolheu ir embora e se recuperar dos ferimentos. Infelizmente, o touro, assim como a maioria dos dinossauros da quinta temporada, foi capturado pela Mantacorp e colocado na ilha como entretenimento. Eles implantaram alguma coisa em seu cérebro que o tornava em uma marionete. Touro demonstrou uma extrema facilidade em derrotar os raptores, e após ficar livre do controle mental, ele matou alguns dos trabalhadores da Mantacorp. Ele teve um final um tanto quanto feliz. Eu digo isso porque, embora ele tenha sido libertado, há uma grande chance de que ele tenha sido capturado novamente e enviado para outro lugar, como os dinossauros de Teoria do Caos, mas quem sabe ele ainda esteja livre. Em Teoria do Caos, somos apresentados a um Carnotauro que, por um breve momento, fez com que aqueles que leram os romances se lembrassem dos Carnos da Sorna. Este Carnotauro verde tem um interessante esquema de cores verde escuro, ou ligeiramente oliva, que seria perfeito para se camuflar em qualquer ambiente de selva, e é possivelmente o mesmo esquema de cores ou similar dos livros. Este é também o único que se desviou do padrão marrom ou avermelhado comum que já estamos acostumados, e aparenta ser um dos membros mais inteligentes da espécie,
já que assim que escapou da contenção, junto com alguns dos outros dinossauros, ele não estava apenas focado em matar pessoas, ou pelo menos não se esforçou muito para isso. Esse Carnotauro, na maior parte do tempo, só queria afugentar as pessoas dali. Ele agarrou um dos trabalhadores e o jogou para longe, em vez de devorar ele ali mesmo. Em seguida, o Carnotauro não consegue ignorar o Suchomimus que estava lá e o atacou, jogando-o contra a parede e acionando o botão da jaula, que acabou por liberar a comilona e gerando um caos total. O Carno não ficou lá para arrumar a bagunça e vazou com os outros dinossauros, apesar de que eu acho que essa liberdade dele não durou muito tempo, e acabou sendo capturado de novo. Mas independente disso, essa foi a primeira e última vez que o vimos. Nos eventos do Reino Caído, vemos muitos dinossauros capturados na mansão Lockwood. Todos eles eram destinados a leilões, e alguns foram até exibidos no palco. Um deles era o Carnotauro, que logo iria ser chamado de Demon. Existe um debate muito grande acerca dele, mas a maioria apoia que este Carnotauro é o mesmo de Dominion, que possui um chifre quebrado. Este Carnotauro possui algumas diferenças com os outros, mas ainda mantém a principal característica de coragem dos Carnos, como tentar roubar comida do T-Rex até então mais forte. Ele não aparece muito em Fallen Kingdom, mas tem muito mais tempo de tela em Dominion e Teoria do Caos, especialmente em Teoria do Caos. Em Dominion, esse Carnotauro viajou pelo mundo todo depois de ser transportado da Califórnia para Malta, onde passou por alguns eventos que o levaram a perder parte de seu chifre. Embora alguns digam que foi quando a Rex se jogou no chão no filme anterior que ele quebrou o chifre, apesar de não dar para ver muito bem que isso aconteceu. De qualquer forma, na próxima vez que o vemos ele está muito maior e todo coberto de cicatrizes. Ele era um dos dinossauros mantidos no mercado subterrâneo de Malta, e provavelmente foi usado em lutas assim que foi deixado lá. Além disso, é provável que ele tenha sido usado como reprodutor para transferir seus genes fortes para a próxima geração, para que as apostas em lutas de dinossauros pudessem continuar. Até onde se sabe, o Demon é um macho, mas ainda existem algumas maneiras pelas quais ele poderia gerar descendentes. A primeira, e menos provável, é a reprodução assexuada, como alguns dos outros dinossauros. E a segunda é que ele foi colocado como a fêmea fora das telas e usado para acasalar com ela. O principal fato que indica isso é a presença de um jovem Carnotaurus lá, além de outros terópodes juvenis de porte médio na luta na arena, como o Baryonyx e o Allosaurus. Então é provável que esse Carnotauro juvenil também fosse um participante regular e claramente um bom vencedor. Tudo isso é especulação, embora não seja confirmado que Demon seja pai, há uma boa chance, considerando quão forte ele é. Curiosamente, em Dominion, Demon parece ter algum tipo de relacionamento com o Allosaurus. Esses dois meio que trabalham juntos em algumas cenas, e não parecem ter nenhum problema um com o outro. O Allosauro inclusive joga pessoas em direção ao Carnotauro para que ele as coma. Quando eles escaparam em campo aberto, os dois ficam muito próximos sem serem agressivos, o que indica que eles já se acostumaram com a presença do outro ou que já se enfrentaram na arena. Mais tarde naquele dia, quando Soyana Santos perdeu a lealdade de seus Atrociraptores, ela sacou sua carta na manga e chamou Demon, que abriu caminho através de algumas rochas para ajudá-la a lutar contra a treinadora e os raptores, utilizando um dispositivo com um funcionamento semelhante ao que controlava o Indoraptor. No decorrer da luta, o Ghost acaba por ser morto, o que abala bastante a treinadora e se coloca entre o Carne e os Atrociraptores. Demon, ele não ataca de imediato, mas fica confuso por aquela humana estar na sua frente, até que finalmente acaba com a vida dela. Demon então é sedado e é possível que ele esteja na natureza livre. E esses são todos os Carnotauros de Jurassic World. É meio difícil contar todos, porque como eu disse, não temos um número exato, e tem gente que considera que um indivíduo na verdade são dois, e por aí vai. De qualquer forma, obrigado por acompanhar. Muito obrigado também pelos mais de 10 mil inscritos. Essa é uma marca que eu nunca pensei que fosse alcançar, e significa muito pra mim. Esse foi o primeiro vídeo em formato normal sem ser os shorts, e se der certo eu trarei mais. De novo, muito obrigado por estar fazendo parte disso, e eu te vejo na próxima.